Nós vamos dar início hoje a uma série de estudos expositivos e teológicos no livro de Gênesis. E eu quero fazer uso do primeiro verso. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo o primeiro verso do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo no início do nosso estudo, o bom leitor salta na sua mente algumas perguntas que são relevantes à guisa de introdução. Quando foi este princípio? Essa é a pergunta que todo leitor sério das Escrituras, quando tem o contato pela primeira vez com o texto sagrado, faz para si mesmo. Quando foi este princípio? E nós sabemos que existem várias interpretações sobre quando foi esse princípio. E é uma simples declaração. Mas como a nossa intenção não é entrar nesses méritos, nós vamos passar logo ao contexto que a maioria dos estudiosos concordam, a visão panorâmica, a visão geral do primeiro capítulo, e todos eles concordam que a criação é a partir do nada. Sendo assim, se a criação é ex nihilo, do nada, no princípio, o que há? O que há antes desse princípio? Deus. Por isso eu não concordo com algumas traduções que dizem, no princípio criou Deus. Eu prefiro no princípio Deus criou. Porque antes da criação, antes do cosmos, antes de qualquer outra coisa, Deus. A existência de Deus. E essa ideia de que todas as coisas foram feitas por Deus a partir do nada, ex nihilo, é comprovada por Hebreus 11, 3, que diz: pela fé nós entendemos que o mundo, o universo, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível é que deu origem ao visível, ou seja, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas então, voltemos à pergunta inicial. O que existia antes do universo, da criação do cosmos? A resposta: Deus. Então, essa palavra Elohim, utilizada por Moisés, literalmente significa o poderoso. Então a tradução poderia ser Bereshit Elohim, né? No princípio, o poderoso, o onipotente, o eterno, o infinito, o atemporal, o incriado, criou os céus e a terra. Essa palavra, ela cria algumas dificuldades, justamente porque Elohim é o plural de Elohá, e pode ser traduzido também como deuses.
e alguns politeístas argumentam baseado na etimologia deste termo. Mas o importante na leitura do livro é sabermos que nós não estamos diante do politeísmo, e para os irmãos que tentam forçar o texto para comprovar doutrina, nós também não estamos diante da doutrina da Santíssima Trindade. Eu creio, confesso a doutrina da Santíssima Trindade, mas eu não creio que é necessário esse texto para comprovar a doutrina. Nós temos mais de 50, 60 outros textos na Bíblia que falam sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então por que plural? O plural, ele era uma linguagem chamada de linguagem majestática. Era uma linguagem de devoção, de honra à pessoa de quem se fala. Então, a ideia de façamos o homem, a ideia do plural, é somente uma linguagem majestática. Não fala de vários deuses e também não se pode, através desse termo, comprovar ou tentar provar a doutrina da Santíssima Trindade. Apesar de que nós sabemos que Deus, ele subsiste numa essência com tripla personalidade, então, cabe a inferência, mas não a interpretação exegética. Segundo ponto é que, apesar de esse texto não tratar especificamente da Santíssima Trindade, para falarmos sobre quem é Deus, como é Deus e o que é Deus, porque logo a Escritura parte do pressuposto de que Deus existe, nós temos que pensar sobre a doutrina da Santíssima Trindade, porque o contexto teológico do livro fala sobre a Trindade. E o tema criação dos céus e da terra tem a ver com a economia da Trindade. Fala também sobre o conselho trinitariano, Pai, Filho e Espírito Santo. Um texto que, por certo, o seu autor, quando o escreveu, estava pensando em Gênesis 1, é outro texto bem conhecido do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele usa a mesma forma, a mesma estrutura de Gênesis 1, só que no grego koiné. No princípio era o verbo. Aí o leitor atento fala, então quer dizer que o verbo veio a existir? Houve um tempo em que ele não existia? Será que o Senhor, o Logos, o verbo, que nós sabemos que João está falando sobre a pessoa do Messias, o Cristo, Jesus, ele veio a existir, ele foi criado? Isso não seria contra a doutrina que ensina que ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, demonstrada no livro de Colossenses, e em outros textos que falam que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade? De modo algum, porque a palavra era aqui pode ser traduzida como sempre foi, sempre é e sempre vai ser. Então era aqui não é um dia foi, agora não é mais, ou veio a existir em algum tempo específico, no Cronos, não. Então no princípio era o verbo, ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre vai ser. Por isso que ele diz, eu sou aquele que era, o verbo, Eu sou aquele que é o verbo, eu sou aquele que há de ser. O início e o fim, o alfa e o ômega. E o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Outra coisa, e o verbo era Deus. Então nós já temos aqui a doutrina que nós não vamos trabalhar da divindade de Cristo, de que o Senhor Jesus Cristo
é Deus, coeterno, coigual e consubstancial com o Pai, e ele estava no princípio, neste princípio antes da criação, neste princípio antes da formação dos céus e da terra. Tanto que em João 17, o Senhor, ele diz: glorifica o teu filho com a glória que ele sempre teve, tinha, quando estava com o Senhor, antes da fundação do mundo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus cria do nada pela sua palavra, demonstrando que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, participou ativamente de toda a criação. Um outro ponto é que nós devemos entender o propósito da revelação. Todas as perguntas que saltarem à nossa mente no decorrer da leitura de Gênesis são respondidas se você conhecer o contexto teológico do livro. Você vai ler todos os 66 livros da Escritura e você vai perceber que há um propósito, a economia divina, que esse propósito já foi estabelecido antes da fundação do mundo, no conselho trinitariano, no diálogo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Colocando em ordem, na forma de uma parábola talvez, eu posso dizer que o pai decidiu glorificar o seu filho. Aí você me pergunta, como? Dando a ele um povo de toda tribo, língua e nação, e dando a ele um nome que está acima de todos os nomes. Todas essas declarações que eu estou falando são baseadas em textos da Bíblia. Você pode consultar depois. Nós vamos deixar na área do aluno todo o material disponível para você que estiver interessado. Então o filho voluntariamente abraçou a causa, mesmo sabendo que a encarnação, o sofrimento, a humilhação fariam parte deste propósito, porque este povo deveria conhecer Deus como ele é, um Deus santo, justo e misericordioso. Daí você entende o propósito da existência do mal. Eu não estou falando que Deus, ele criou o mal, mas ele criou seres que dariam, através da sua liberdade de escolha, que depois da queda não tem mais, origem ao mal. A possibilidade da existência do mal. E através do mal você conhece também o que é bom. Através do impuro você conhece o que é santo. E para que este povo prestasse um serviço de devoção plena ao Rei Jesus, ele deveria conhecer quem é o seu Pai, quem é o Rei dos Reis, o seu caráter, os seus atributos, as suas qualidades. Então, nós temos aqui o Deus que no princípio se revela através da natureza, falou, como diz Hebreus 1:1, de muitas formas aos pais pelos profetas, se revela através daquela pequena nação chamada de Israel, o povo hebreu, e o ápice da revelação, que é chamado de a exegese de Deus, Cristo Jesus. Então nós temos Deus que se revela. Aí você me pergunta, e o Espírito Santo? É uma força ativa ou é uma pessoa? Nós vamos deixar para falar sobre isso quando tratarmos do Espírito pairando sobre a face das águas. Mas a participação do Espírito Santo no conselho trinitariano é a aplicação de todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz. E outra coisa, Deus, ele subsiste numa realidade atemporal. Ele não é sujeito ao tempo. Sendo assim, como Deus está no eterno presente, Jesus morreu quando? No tempo, há 2000 e poucos anos atrás.
Mas na realidade atemporal de Deus, ele morreu, segundo a Escritura, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus disse: eu vim para os que o Pai me deu. Isso já fala do propósito estabelecido no conselho trinitariano. Vocês não ouvem a minha voz porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todo que o Pai me dá, ele virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E o ressuscitarei no último dia. Isso nos mostra outro propósito, que Cristo Jesus, ele não veio morrer na cruz para possibilitar a salvação, ele veio eficazmente salvar aquele que o poderoso, o Deus Criador, os nomes deles, ele veio buscar exatamente, ele sabia por quem, todos os nomes, ele sabia dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Por isso que Paulo usa a linguagem predestinados antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Estudando algumas teologias do Antigo Testamento, eu entendo o porquê hoje se faz, mas eu percebo que na maioria, tanto das sistemáticas como as teologias do Antigo Testamento e comentários sérios sobre a Bíblia, eu consultei muitos, a Bíblia em momento nenhum tenta provar a existência de Deus. Até século XV, vamos colocar assim, 16, 17, ninguém concebia o fato, ou pensava em apologética, para provar a existência de Deus. Se discutia a humanidade e a divindade de Cristo, se discutia a canonicidade dos textos, mas não a existência de Deus. E observe que a Bíblia não tenta fazer isso. Ela já parte do pressuposto teológico de que Deus existe. E por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, segundo o autor aos Hebreus, deve crer que ele exista, que ele existe. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós vamos ver isso no decorrer dos textos, capítulo 2 e 3. Imagem e semelhança fala da nossa unidade, da nossa estrutura psicossomática. Eu acho que a discussão sobre dicotomia e tricotomia é desnecessária, porque Deus criou um ser humano inteiro. Nós só fazemos a divisão para estudo, mas Deus não criou a alma para viver sem corpo e o corpo para viver sem alma. Isso é consequência do pecado. Por isso, na glorificação, na ressurreição, toda forma humana será restabelecida e glorificada. Sendo assim, ser a imagem de Deus, pensamento, sentimento e vontade, a racionalidade, além disso, Deus planta dentro de nós o que Calvino chama de sensus divinatis, que é a semente do divino, semen religiones, a semente da religião. E isso é comprovado na teologia paulina, logo em Romanos, que Deus fala que todos os homens têm o conhecimento de Deus, revelado pela natureza, e pelo testemunho interno do seu coração, do certo e do errado. Por isso, mesmo o ímpio que não conhece a Deus, mesmo aquela pessoa que vive no lugar mais ermo da terra, é inexcusável, porque contemplou o céu, sabe o certo e o errado, mas não honram o Criador. Antes fizeram para si imagens de esculturas, de homens, de quadrúpedes, de répteis, e por isso que Deus os entregou a um sentimento perverso. E a falta do conhecimento de Deus, segundo Paulo, no seu ápice é revelada no homossexualismo, na homossexualidade, que o homem perde até a consciência do que ele é, macho e fêmea.
Então, tratar sobre evolucionismo e criacionismo eu vou deixar para outros fazerem. Porque é só você hoje estudar um pouco, parar de comprar revistas super interessantes e procurar a Science e outras revistas sérias, e você vai ver que mais de 60% dos cientistas no mundo hoje são criacionistas. Tudo bem que eles podem até não crer em Jesus como Deus, no Deus da Bíblia, mas a ideia de que o mundo veio do nada é um absurdo sem dimensões. O nada não pode criar algo, então algo teve que existir. Esse algo não pode ser matéria. Esse algo tem que ser onipotente, principalmente para criar leis naturais, como, por exemplo, a da termodinâmica, que já está estabelecida, a ordem no universo. Então, partindo por esse primeiro argumento, que é o cosmológico, que nós vamos falar na próxima aula, na nossa próxima exposição, porque a ideia nossa é uma exposição teológica. São sermões expositivos e teológicos no livro de Gênesis. Sendo assim, é um absurdo ainda, por isso que nós somos um país de terceiro mundo. Que no nosso colégio hoje, no colégio público, você não tenha acesso às duas correntes. Porque é teoria da evolução, porque não é ciência, porque não foi comprovado por experiência, então é teoria. Então por que não se mostra as duas? Porque nós estamos ultrapassados, até cientificamente. Por isso que o nosso país não forma grande coisa, são poucos. Mas lá fora, mas você está falando de cientistas religiosos. Não, muitos são russos, muitos são agnósticos, não sabem, não querem saber, não têm uma ideia correta, mas sabem que o nada não pode produzir algo. Então isso daí já é uma das provas principais da existência de Deus, por isso que eu não vou tratar da teoria. Sendo assim, qual que é a ideia central dos primeiros versos de Gênesis? A ideia central é revelar quem é Deus. Ou seja, no princípio, Deus. A primeira informação, existe um Deus. A cognoscibilidade de Deus. Esse Deus se revela. Aí você pensa, qual é o propósito dessa revelação? O propósito dessa revelação, se você for olhar em última instância, é que suas criaturas possam prestar culto a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Rei. E nós temos então a santíssima providência e a economia divina. Eu quero perguntar então a você, já para a gente poder concluir, quem é Deus? Como é Deus? E o que é Deus? São 3 perguntas que nós encontramos em algumas sistemáticas, como por exemplo a do Augustus Hopkins Strong, a Louis Berkhoff, Bavinck, outros. Quem é Deus, como é Deus e o que é Deus? E quem é esse Deus que logo no princípio se revela e por quê? Por quê? E essa pergunta exige de nós uma grande resposta. Toda pessoa que vier a você com uma resposta simples para essa pergunta, já é uma demonstração que ela não sabe. Ela não tem consciência sobre o que está falando. É claro que eu posso falar com os nossos novos convertidos que Deus é o Criador dos céus e da terra, como Paulo falou em Atos 17, mas para nós que estamos dedicados ao estudo, que Deus está nos capacitando para o santo ministério, nós devemos examinar o que na história se escreveu sobre o assunto. E eu creio que a Confissão de Fé de Westminster, ela pode nos ajudar justamente porque em seu artigo estão contidos os principais textos sobre o ser de Deus e os seus atributos. Observe aí nessa folha que está ao seu lado,
são tantos os textos que nós não temos como citá-los, mas você pode ter acesso aí. Eu vou pedir para que na edição se coloque na tela os textos, talvez até a própria declaração da confissão de fé. Quando você vai para o capítulo 2 na confissão de fé, e alguns até não sabem, eu vou falar por causa disso, o que é a confissão de fé de Westminster. É a reunião dos maiores teólogos do mundo na época, em 1600 e pouco. Eles procuraram, depois de alguns cismas na igreja, escrever a instituição da religião cristã para preservar a pureza na interpretação das Escrituras. E eles ficaram durante 2 a 3 anos estudando e escrevendo. Então, em cada verso, nós temos um texto. E eu quero ler, então, quem é Deus? De Deus e da Santíssima Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua glória. Porque Deus criou o mundo para a sua glória. Porque Deus permitiu a queda para a sua glória. Porque Deus criou Lúcifer para a sua glória. Porque Deus criou o inferno para a sua glória. Porque Deus enviou o seu Filho para a sua glória. Porque Deus decidiu salvar o homem para a sua glória. Todas as coisas foram feitas não para a felicidade humana, em primeiro lugar, mas para a glória de Deus. Segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. Ele é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro, galardoador dos que o buscam e, contudo, apesar de todos esses atributos que revelam sua bondade e misericórdia, ele não deixa de ser um Deus justíssimo, terrível em seus juízos. Por quê? Porque ele odeia o pecado e de modo algum pode ter por inocente o culpado. Aí nós temos aqui muitos textos. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida e glória. Ele não precisava criar, ele criou porque quis. Ele não deriva do ser humano, não precisa do ser humano. Deus não se tornou mais pleno, feliz e bem-aventurado depois da criação do ser humano, não. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de tudo, de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas ele tem soberano domínio, para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Aqui nós já temos uma referência ao que Paulo escreve em Romanos 9, se tratando da misericórdia de Deus, que Deus tem o poder para fazer o que ele quiser com a massa, ou não tem o oleiro o poder para fazer o que quer sobre o barro. Pode a criatura formada dizer o que formou, por que me fizeste assim? Quando Moisés chegou para Deus para reclamar sobre a nação de Israel, Deus disse: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, se tem alguém que tem livre-arbítrio, esse alguém é Deus. Então, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos.
da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto. Quando pensamos sobre a obra da evangelização, a missão, muitas vezes nós pensamos, por que evangelizar? Por causa do homem? Não. O homem, ele está em segundo plano por causa da glória de Deus. Porque Deus salva aquele povo para que aquele povo lhe preste culto. Esse que é o objetivo. A prestação do culto, a adoração. Todo serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. E por fim, nós temos a Trindade, antes de falar da criação e dos eternos decretos de Deus, nós terminamos então a nossa parte falando, a nossa primeira aula, tratando sobre a terceira parte do segundo artigo, que fala que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, mesmo poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Quando fala que Jesus é eternamente gerado, não fala que ele teve um início, não. A palavra gerado, processado, ela pode nos dar ideia, é uma analogia até um pouco pequena, porque quem é o homem para conhecer a sabedoria de Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos, e quanto mais a sua pessoa, a sua essência. Mas eu posso usar a analogia usada pelos pais da igreja como o pensamento. O pensamento sempre existe em Deus, sempre está ali sendo gerado e processado. O pensamento de Deus é perfeito. Então, como Cristo é a palavra, a inteligência, o Logos, ele é eternamente gerado do Pai. Mas ele é uma pessoa distinta, assim como o Espírito Santo. E cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma função específica no propósito da redenção, da criação e de todas as coisas. Por exemplo, na redenção, o Pai enviou o seu Filho. O Filho veio e abraçou a vontade do Pai, obedeceu toda a lei e morreu na cruz. E o Espírito Santo aplica os benefícios conquistados por Cristo na vida dos escolhidos, que é o novo nascimento, a justificação e a regeneração. Então, no princípio, Deus. Essa é a nossa base, o nosso pressuposto para darmos início ao nosso estudo de Gênesis. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu espero que você possa assistir também a nossa segunda aula e que Deus nos ajude a chegar até o final do livro. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Graças a Deus.